pessoal, eu sou a Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. As músicas de Zombies 1, porque pra quem viu o vídeo da Words Collide, né, que eu reagi, a primeira parte pelo menos da Words Collide, eu falei naquele vídeo que eu tava pretendendo fazer um ranqueando das músicas de Zombies, né, um vídeo pra cada um dos 3 filmes, né, porque eu já fiz o 4º filme, e que eu pretendo fazer de Descendentes e de Camp Rock também, principalmente porque vai ter Camp Rock 3 e Descendentes 5 esse ano. E que eu pretendo fazer de outros filmes do Disney Channel, tipo High School Musical, que eu tô ainda pensando se eu vou fazer, mas eu acho que eu vou fazer sim no decorrer do ano. Eu acho que Teen Beat Movie também é um que eu tô pensando seriamente em fazer. E eu resolvi fazer o de Zombies hoje porque semana passada, eu resolvi começar com Zombies, porque semana passada fez 8 anos que foi lançado o primeiro filme de Zombies, né? Foi, acho que segunda-feira, acho que foi dia 16, acho que foi isso. Que fez 8 anos que lançou o primeiro filme. E eu não tinha me tocado disso. Até ver no Instagram. Tanto que eu postei um short aqui sobre Zombies no canal no dia. Só que eu nem tinha me tocado que era no dia que Zombies fez 8 anos. Eu não tinha me tocado. Eu fui descobrir bem depois que o short saiu, quando eu entrei, acho que no Instagram, que eu vi os atores postando. Né? O Miley e a Meg postaram ali, comemorando os 8 anos. Aí que eu me toquei que Zombies fez 8 anos. Aí pra comemorar essa data eu resolvi fazer um vídeo ranqueando. Uma semana atrasada, porque semana passada não deu pra mim lançar esse vídeo. Mas eu resolvi fazer esse vídeo pra comemorar os 8 anos. Inclusive, eu resolvi também fazer esse vídeo porque eu tô querendo fazer um top 10 das músicas de Zombies, né, no geral, considerando os 4 filmes e os desenhos, as 2 séries de desenho que tem. Então, eu resolvi fazer primeiro um ranqueando de cada filme, porque eu não tinha feito ainda o ranqueando das músicas de cada filme, né? Eu só tinha feito do 4º filme. Então, eu resolvi fazer isso, e eu pretendo fazer isso com Camp Rock e Descendentes também. Fazer um top 10, um ranqueando de cada um dos filmes, e depois fazer um top 10 de High School Musical também. Mas isso vai estar aí no decorrer do ano, eu ainda não sei quando. O de Camp Rock e Descendentes vai sair bem depois que saiu o 5º filme de Descendentes e o 3º filme de High School Musical, de Camp Rock. Eu ainda não sei quando que vai ser lançado esses filmes, mas vai sair bem depois, e o de High School Musical eu ainda não tenho certeza. Nem de Teen Beat Movie eu vou fazer mesmo. Esses 2 últimos eu não sei, mas eu resolvi começar com os Zombies para comemorar os 8 anos. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal para todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideias de vídeos e de ranqueando que vocês querem ver aqui no canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também deixe aqui nos comentários ranqueando de vocês de Zombies 1. Das músicas de Zombies 1. Então agora vamos começar com o ranqueando. São 10 músicas, né? Pelo menos que eu vi, são 10 músicas do filme. Inclusive tem música aqui que eu nem lembrava do filme. Porque faz um tempinho que eu não escuto as músicas de Zombies. Assim, o ano passado eu escutei muito as músicas dos 4 filmes de Zombies. Tanto que Zombies 4, a trilha sonora de Zombies 4 foi o álbum mais escutado por mim no ano passado. Mas eu cheguei a escutar, mas eu não escutava todas as músicas de Zombies 1. Então tem música aqui que eu nem lembrava. Então vamos começar. Em 10º lugar tem uma música chamada Peppy Halley, que quando eu vi o nome eu falei, tipo, que música é essa que eu nem conheço? E quando eu fui ouvir eu lembrei que música que é. Essa é uma música que toca lá no momento que é acho que é a primeira apresentação da Addison, já na equipe de líder de torcida, que é o momento lá que o Zed salva ela e depois disso ele entra pro time de futebol americano da escola. Essa música toca bem nessa apresentação, se eu não me engano. Se eu não me engano é nesse momento. Pelo menos ouvindo eu lembrei desse momento. Então eu acho que se eu não me engano é nesse momento do filme. E eu gosto muito dessa cena, eu gosto muito da apresentação, mas a música não me pega tanto, por isso que eu coloquei ela em 10º lugar. Em 9º lugar tem a música You're Here, eu acho que é assim que se pronuncia, que ela é a música dos créditos, que é uma versão diferente de My Here, né, que é a música lá do início do filme, eu ia falar do primeiro filme, que é a música lá do início do filme, mas é uma nova versão que ela toca nos créditos. E
eu quase não escuto ela desde que Zombies não lançou. Eu acho que até hoje eu não sei cantar muito bem essa música. Hoje em dia eu tô aprendendo. Então ela não me pega tanto atualmente. Então por isso que eu coloquei ela em nono lugar. Mas eu gostei bastante dessa música. Atualmente eu tô começando a gostar mais. Acho que na época que Zombies não lançou, eu não gostava tanto. Hoje em dia eu gosto mais dessa música. Mas pra mim ela não compara as outras, por isso que ela tá em oitavo lugar. Em nono lugar. Em oitavo lugar tá uma música que, quando o Zombies não lançou, eu amava ela. Tanto essa versão, porque essa é a segunda versão que tem no filme, quanto a primeira versão. Depois eu deixei de gostar tanto de uma quanto de outra. Pouco tempo depois eu comecei a gostar dessa versão que tá em oitavo lugar, que é a segunda versão. E hoje em dia eu tô gostando mais da primeira, que no caso eu estou falando em oitavo lugar, que é a música Fire Up Competition. Que ela é a Fire Up lá do final do filme, que é no momento lá onde tá tendo a competição de líder de torcida e que acaba juntando os zumbis com os lobisomens pra competir ali, pela escola de Seabrook. Se eu não me engano é pela escola de Seabrook que eles competem. E eu lembro que quando Zombies não lançou, eu gostava muito dessa música. Eu preferia a versão do Bucky, né, que era a Fire Up é cantada pelo Bucky, pelo menos a maior parte é cantada pelo Bucky, do que essa outra versão. Com o passar dos anos, eu comecei a enjoar de Fire Up, a versão do Bucky. E pouco tempo depois eu comecei, e a outra versão também, né, essa versão Fire Up Competition eu também comecei a enjoar. Pouco tempo depois eu comecei a gostar mais da versão da competição do que a versão do Bucky. Só que até o ano passado eu não tava gostando de nenhuma das duas. Hoje em dia eu tô voltando a gostar de Fire Up, só que a versão do Bucky. Eu gosto muito dessa versão da competição também, mas hoje em dia eu tô preferindo a do Bucky, por isso que essa daqui tá abaixo da do Bucky, né? A do Bucky tá lá pra cima. E eu acabei colocando ela em oitavo lugar, porque comparado com outras músicas, eu gosto mais das outras do que ela, por isso que ela tá em oitavo. Mas hoje em dia eu gosto dessa música, mas eu prefiro a outra versão. Em sétimo lugar tá a música que também tem uma segunda versão, né? Que essa aqui é a segunda versão, que é cantada, é o último número musical do filme, se eu não me engano, que é a música Pen Zombies Block Party, que é lá depois da Fire Up Competition, que eles cantam essa música lá na cidade zumbi, né? Quando junta todo mundo de Seabrook na cidade zumbi. E eu gosto muito dessa música, eu gosto muito de Ben. Ben é uma das minhas favoritas, inclusive ela tá lá pra cima, a versão original, a primeira versão. Só que essa segunda versão, ao mesmo tempo que eu gosto, eu escuto ela pouco comparado com a primeira versão. Então, mas eu escuto mais dela do que eu escuto Fire Up. Por isso que ela tá acima de Fire Up Compassion. E ela só tá mais pra baixo porque ela não comparada com o primeiro a sexto lugar. Por isso que ela tá em sétimo lugar, mas eu gosto muito dessa versão, mas eu prefiro a primeira versão que canta no meio do filme. Em sexto lugar, talvez eu surpreenda algumas pessoas, porque eu tenho uma música favorita desse filme, que não é só minha favorita do filme, é minha favorita da franquia inteira de Zombies. Eu já falei isso em vários vídeos aqui do canal, que inclusive a primeira versão dela tá lá pra cima. E aqui eu coloquei porque essa música tem duas versões no filme também. E eu coloquei essa segunda versão em segundo lugar porque eu escuto ela menos, né? Nem porque eu gosto menos dela. Que no caso, em sexto lugar, tá a música Sunday Ballads. Que essa música toca ali na cena quando a Addison tá na cidade zumbi. E toca depois de Ben, se eu não me engano, que é um momento que eles estão tipo um negócio de... tipo um jardim de luzes que eles falam ali no filme. E eu amo a versão de Sunday Ballads. Mas entre ela e a versão original, eu prefiro a versão original, né? Entre ela e a reprise, né? No caso. Eu prefiro a primeira versão. Porque essa segunda versão é mais lenta. Inclusive, foi muito difícil decidir o lugar que ela iria ficar. Porque eu amo essa versão. Pra mim, inclusive, o primeiro beijo de Dead Addison não tinha que ser no segundo filme, tinha que ser nessa cena. No Sunday. Da Sunday Balada, tinha que ser ali, não lá no final do segundo filme, que foi quase nos créditos, o primeiro beijo da Addison lá no segundo filme. Pra mim tinha que ser nesse momento. Eu amo a cena, mas eu gosto mais da primeira versão do que dessa segunda versão de Sunday, por isso que ela tá em sexto lugar. Mas eu amo, inclusive eu cheguei a colocar ela em quinto lugar, só que aí eu percebi que eu gosto mais da que tá em quinto lugar do que ela, por isso que ela tá em sexto lugar. Em quinto lugar, eu coloquei Fire Up, né, que é a versão do Bucky, que, como eu falei, depois da Words Collide, eu voltei a gostar dessa música, porque assim, eu gostava muito dessa música ali quando os Zombies não lançou lá em 2018,
Até 2019 eu ainda gostava dela. Depois disso eu comecei a enjoar dela. Eu ouvi tanto ela que eu enjoei dela. E eu não aguentava mais ouvir. Tanto que no terceiro filme tem uma versão, eu falei, mentira, que essa música voltou no terceiro filme. Literalmente foi a minha reação quando eu assisti Zombies 3, porque eu acho que o filme começa com essa música. É a primeira música do filme, né? Que é só um pedacinho da música, pelo menos. E eu lembro, quando eu ouvi, eu falei, não, mentira, colocar Fire Up de volta, porque eu odeio essa música. Não é que eu odeio, mas eu odiava essa música na época que Zombies 2 lançou. Porque eu enjoei dela. Hoje em dia, depois da Words Collect, porque o número de Fire Up, apesar de eu não ter feito no Reagindo eu ainda não ter visto, eu já vi antes mesmo da Words Collect lançar no Disney Plus. Então eu já vi e foi aí que eu voltei a gostar de Fire Up. Foi por causa da Words Collect e hoje em dia por isso que ela tá em quinto lugar. Porque ela não supera pra mim o primeiro ou a quarto, mas é uma música que eu voltei a gostar muito atualmente, que é Fire Up. Eu tava muito enjoada dessa música, hoje em dia eu tô voltando a gostar mais. Ano passado, na verdade, que eu voltei a gostar dela. Mas pra mim ela não supera de primeiro a quarto, por isso que ela tá em quinto. Em quarto lugar, tá uma música que, quando o Zombies lançou, ela estaria acho que no meu segundo lugar, se eu fizesse ranqueando naquela época, porque eu amava essa música. Hoje em dia, depois de um tempo eu dei uma enjoada, hoje em dia eu voltei a gostar, né? O ano passado eu voltei a ouvir ela mais. E pra mim, hoje em dia ela tá em quarto lugar, porque ela não supera o meu top 3. Por isso que ela tá em quarto lugar, mas eu amo essa música. Que no caso, em quarto lugar tá a música My Here. Eu ouvia muito ela na época que Zombies não lançou. Era um ponto de eu ouvir todos os dias. Eu escutava literalmente todos os dias essa música. Inclusive, quando eu ia pra escola, eu escutava ela. Quando eu voltava da escola, né, no caso. Porque eu não ouvia música pra ir, mas eu ouvia pra voltar. Então eu ficava ouvindo essa música. Eu ouvia muito ela na época de Zombies 1. Até 2019, né? Porque Zombies 1 lançou em 2018. Em 2019 eu ainda escutava muito ela. Ao ponto se eu tivesse feito um ranking naquela época, ela estaria ou em primeiro ou segundo lugar. Mas acho que estaria mais em segundo. Porque acho que meu primeiro lugar nunca mudou desde 2018. Literalmente. E eu amo essa música, mas hoje em dia ela não supera pra mim o top 3. Porque depois de um tempo eu enjoei dela. Né? Depois que eu ouvi, como eu falei, eu ouvia todo dia, eu enjoei dela. E atualmente eu voltei a gostar mais dela. Tanto que é uma das músicas que eu mais gosto, mas pra mim ela não supera o top 3. Por isso que ela tá em quarto lugar. Eu ia falar em terceiro lugar. Em terceiro lugar tá uma música que eu achava que seria o meu segundo lugar. Até eu lembrar de uma outra música do filme de Zombies, que eu gosto mais do que dela. Mas eu amo essa música. E como eu falei, eu prefiro a primeira versão do que a segunda versão, que no caso, em terceiro lugar, tá a música Ben. Que eu amo essa música desde que eu ouvi ela pela primeira vez. Era uma das minhas favoritas, acho que desde aquela época de Zombies 1, acho que ela sempre tava no meu top 3. Sempre teve no meu top 3. Assim, ela nunca foi o meu primeiro lugar, mas eu acho que ela sempre tava entre o meu segundo e o meu terceiro lugar, porque eu amava essa música e eu amo até hoje. Inclusive, eu fiquei tão feliz que eles colocaram essa música na turnê, né? Que eles fizeram Rotten to the Core com Ben. Tanto que quem canta é a Frey e o MK na turnê. Eu fiquei tão feliz, inclusive eu tô na dúvida. Mas Here tá na turnê, gente? Eu não. É que assim, eu não cheguei a assistir todo o show ainda, né? O próximo Reagindo vai ser segunda-feira, inclusive. Mas eu cheguei a ver as músicas no Spotify, assim, o nome, né? Eu não cheguei a escutar, mas eu cheguei a ouvir as músicas da Words Collide. E ouvindo, vendo o nome das músicas no Spotify, eu não me lembro de ver My Here. Pelo menos eu acho que My Here não entrou pra Words Collide. Pra mim é tristeza, porque eu gosto muito dessa música. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi que Ben entrou. Eu amo a música de Ben e eu amo o número no filme. É um dos meus números preferidos do filme, é Ben. Eu acho que o meu número favorito é Ben. A música ela não é minha favorita, mas o número eu acho que é um dos meus... Ou é um dos meus favoritos, ou é o meu favorito do primeiro filme. Eu adoro essa música. Em segundo lugar, tá uma música que eu acho que quando eu assisti Zombies 1, eu gostava dela. Mas ela não estaria no meu segundo lugar. Ela estaria no meu quarto ou quinto lugar na época, se eu fizesse um ranqueando lá em 2018. Só que com o passar dos anos, principalmente depois que eu peguei a tradução dessa música, eu comecei a gostar muito dessa música. Inclusive, eu me identifico muito nessa música em alguns momentos, em algumas partes dela, que no caso, em segundo lugar, tem a música Stand, que é o solo da Addison lá no primeiro filme, que é o momento lá que no decorrer do número ela até tira a peruca e revela que o cabelo dela é branco, né? Porque no decorrer do filme inteiro ela usa peruca, a personagem, né? Não a atriz.
a personagem usa peruca o tempo todo pra esconder o cabelo branco. Tanto que as únicas pessoas que sabiam do cabelo dela eram os pais dela e o Bucky. Lá pro meio do filme, principalmente no antes de Someday, tanto da primeira versão quanto da reprise, que o Zed descobre, né? Que o Zed, a Addison conta pra ele, acho que antes do momento de Someday, da primeira versão, e na segunda versão, né? Na versão balada, que é lá no jardim lá, acho que é Jardim de Luz que eles falam, é que o Zed vê pela primeira vez o cabelo dela. Vê uma mexe, mas vê. Eu lembro disso, e no número de Stand é o momento que ela revela que ela tem, pra todo mundo ali, que ela tem cabelo branco, né? Que ela tira aquela peruca. E eu amo essa música, eu amo o número dela também. Inclusive, essa música não é só é o solo da Addison, mas tem uma participação ali do Bucky, né? Que o Bucky canta junto com ela lá pro final da música. E eu amo essa música, é uma música que eu me identifico muito. Inclusive, eu fiquei muito na dúvida se eu gosto mais dela ou de Ben, mas eu percebi que eu gosto mais dela. Porque eu pensei em colocar Ben no segundo lugar até eu lembrar de Stand. Mas pra mim, Stand não supera o meu primeiro lugar. Por isso que ela tá em segundo lugar, porque eu amo essa música. O número dela, inclusive, é um dos meus favoritos junto com o Ben, eu acho. Em primeiro lugar, acho que surpreendendo um total de 0 pessoas que acompanham esse canal, porque eu já revelei em vários vídeos aqui do canal que essa é a minha música favorita, não só do primeiro filme, mas da franquia Zombies, que no caso eu estou falando, em primeiro lugar, está a música Someday. Eu amo Someday desde a primeira vez que eu escutei ela no primeiro filme. E eu gosto dessa música desde 2018. Desde 2018 ela nunca deixou de ser a minha favorita. E é a maior música de zombies, né? Não à toa ela tá em todos os filmes, né? Ela tem uma versão em todos os filmes. Só nesse primeiro filme ela tem 2 versões, mas nos outros 3 ela tem uma versão em cada filme. Acho que é a única música de Disney Channel, dos filmes do Disney Channel que eu me lembro, que tá em todos os filmes da franquia, pelo menos de uma franquia. Porque, por exemplo, de Descendentes, a única que eu lembro que repete são What's My Name, que tem uma no quarto e uma no segundo e uma no quarto filme. E Did I Mention, que tem uma no primeiro filme e uma no terceiro, mas ela não repetiu em todos os filmes. Assim como outras músicas. Acho que assim, de Camp Rock eu não lembro se tem alguma que repete. Mas de High School Musical eu sei que repete We Are In This Together lá no último filme, que é lá do primeiro. We Are In This Together do primeiro filme. E tem uma versão lá no segundo filme. Eu acho que é a única que repete, pelo menos que eu me lembre. E no caso de Someday, ela repete em todos os filmes. Em todos os filmes tem uma versão nova de Someday. E eu amo essa música. Inclusive, eu não estava esperando que eu fosse chorar com o quarto filme, ouvindo Someday. Eu nunca chorei escutando Someday, nem com o terceiro filme. Olha que a cena do terceiro filme eu quase chorei. Eu não cheguei a chorar, mas foi quase. Agora, a do quarto filme eu não consigo ouvir a música sem chorar. Não sei se é pior, eu ouvir a música ou ouvir a música e ver a cena. Eu não sei qual dos dois me faz chorar mais. Mas eu amo essa música. Eu evito, inclusive, ouvir a música do quarto filme por isso. Porque eu choro toda vez. Tanto que eu fiz o ranqueando na época no dia que lançou Zombies 4, eu fiz o ranqueando. Eu acho que Someday tava nas últimas produções. Eu não lembro se era na última ou na penúltima. Mas quando eu gravei aquele vídeo, Someday ainda não tinha me feito chorar. Eu ainda não tinha assistido o filme. Depois de assistir o filme que eu não consigo mais ouvir essa música sem chorar. Tanto que se eu fizesse um ranqueando hoje de Zombies 4, ela estaria em último lugar por isso. Porque eu evito escutar ela por chorar toda vez. Mas a do primeiro filme eu amo. Eu escutava muito na época, eu escuto até hoje, na verdade. É a minha favorita da franquia inteira. Inclusive, eu lembro que na época, bem depois que o filme lançou, eu não sei se isso foi numa premiere ou foi quando eles assistiram o filme pela primeira vez, eu não sei. Eu sei que eu vi um vídeo no YouTube na época que eu via várias vezes, inclusive, de tanto que eu era fã de Sunday, porque eu ficava vendo vários vídeos sobre o filme de zombies. Na verdade, eu ficava vendo mais vídeos sobre o Zed e a Addison, né? No caso, o Miley e a Meg, porque eu shippava muito eles dois. Hoje em dia eu gosto muito da amizade deles, mas na época eu lembro que eu achava muito que eles eram um casal na vida real. Depois eu descobri que não. Então eu ficava vendo muito vídeo deles. E tinha um vídeo que eu não sei se era na Premiere, foi alguma vez que eles estavam assistindo o filme, que o Miley e a Meg começaram a dançar a coreografia enquanto tava passando a cena de Someday. Eu lembro, se você procurar no YouTube, acho que deve ter eles dançando a coreografia. Eu ficava vendo esse vídeo direto, inclusive, de tanto que eu era viciada em Someday.
E eu sou viciada até hoje, é a minha música favorita, por isso que ela ficou em primeiro lugar. Eu amo essa música desde 2018 e acho meio difícil alguma música superar essa música pra mim de zombies, da franquia inteira, que eu tô falando. Inclusive, eu fico até triste pensando que no quinto filme talvez a gente não tenha Someday. Assim, depois da Worlds Collide, eu acho que possa ter sim, só que não cantada pelo Miley e pela Meg. Porque tem teorias, inclusive até eu concordo com essa teoria, de que o Miley e a Meg não vão participar do quarto filme, do quinto filme. Né, que o quarto filme foi o último, porque no quarto filme deu muito a entender que eles passaram o bastão pra esses novos protagonistas, que são o Victor e a Nova, né? No caso, a Freya e o Malakai. Né, que eles passaram o bastão pra esses novos personagens, pra eles serem o protagonista e os Ed Addison deixaram de ser. Então, no quinto filme, provavelmente o Miley e a Meg só voltem como produtores executivos. Porque eles falaram em algumas entrevistas na época que no quinto filme, se eles voltassem, seria como produtores executivos. Mas talvez eles não voltariam como os Ed Addison. Então, provavelmente nesse quinto filme, a gente não vai ter Someday. Ou se tiver, vai ser cantado pela Malakai e pela Freya. Porque depois da turnê, eu acho que tem mais essa possibilidade de ter sim Someday, porque é a maior música da franquia, mas cantada pela Malakai e pela Freya, e não pelo Miley e pela Meg. Porque na turnê eles estavam cantando, né, Someday, na versão... eles estavam cantando juntos, acho que assim, no show da Worlds Collide, quem canta é o Miley e a Meg, porque foi bem no show que eles participaram, porque eu já vi essa apresentação. Mas nos outros shows quem tava cantando era o Malakai e a Freya, então eu acho que no próximo filme possa ter Someday, mas se tiver vai ser cantado pelo Malakai e pela Freya. Ou se não tiver, uma música que eu tenho certeza que vai ter é Dream Come True. Dream Come True eu tenho certeza que vai ter. Isso porque é o novo dueto, né, do casal principal, então é óbvio que ela, se não tiver, vai repetir nos próximos filmes de Zombie Dream Come True, que é o dueto do Victor e da Nova. Mas eu acho que possa ter uma versão sim de Someday, só que cantada pelo Victor e pela Nova. Vamos esperar pra ver, né, quando o filme lançar. Porque eu tinha visto uns boatos, agora no caso eu não tenho certeza se isso é verdade ou não, mas eu vi esses boatos na internet de que o quinto filme vai ser gravado em abril desse ano, acho que vai ser de abril a julho, se eu não me engano. Eu tinha visto que era de março a junho, só que agora, uns dias pra trás, aí eu vi que na verdade mudou pra abril, de abril pra julho, que vai ser as gravações de Zombie 5. E essa semana, inclusive, eu vi uns boatos ali na internet, eu vi nas redes sociais, de que parece que esse filme vai ser lançado, acho que no verão do ano que vem. No verão nos Estados Unidos, no caso é em julho, se eu não me engano. Junho, julho, mais ou menos. Mas isso também, como eu falei, isso é só boatos. Até o momento a gente não tem nada confirmado se vai ter mesmo as gravações de Zombie 5, né, nesses meses. E se o filme vai ser mesmo lançado ano que vem. Mas se tiver agora as gravações, provavelmente o filme vai ser lançado ano que vem. Porque os filmes do Slencher tem muito isso de 2 em 2 anos, né? Zombies mesmo teve isso. Acho só entre o terceiro e o quarto filme que teve mais tempo. Mas tirando isso, todos os outros vão indo de 2 em 2 anos. Até Descendentes. O terceiro filme lançou acho que em 2019. 2019. O quarto filme foi lançado em 2024. Só que entre o quarto filme e o quinto vão ser 2 anos. Porque o quarto filme lançou em 2024 e o quinto vai ser lançado esse ano. Então pode ser que Zombie seja isso mesmo, que o quinto foi lançado ano passado, o quarto filme foi lançado ano passado e o quinto ano que vem. E eu tô bem animada pra isso. E eu acho que é só. Então, pessoal, meu ranqueando ele ficou assim. Eu vou deixar a foto aí na tela. Então, pessoal, pra esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixem ideia de vídeos e de ranqueando que vocês querem que eu traga aqui pro canal. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.